Passa já convosco, amém? Vamos orar antes de a gente iniciar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo ar, pela água, comida, Senhor, o abrigo que o Senhor nos dá, e com certeza é muito mais do que merecemos. Pedimos, Senhor, que o Senhor visite-nos hoje com a sua palavra que é a verdade, Senhor, limpa-nos através dela. Nos ajude, Senhor, a sermos servos, Senhor, que cumprem aquilo que ouvem, que não só ouvem, Senhor, mas trabalham para que a sua casa esteja fincada na rocha, cada vez mais funda em Jesus Cristo. Porque a tua palavra diz que quem confia em você jamais será envergonhado. É isso que diz sua palavra, Senhor. Tem misericórdia de nós e nos ajude em nossa falta de entendimento. E nos dê graça, Senhor, em cada palavra desse livro. No nome do seu santo Filho nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Continuamos então Romanos. Chegamos agora no capítulo 13, a gente está no finalzinho. Paulo está cansado de escrever já, mas vai acabar. Então a gente passou pelos capítulos 1 a 8, onde Paulo ele vai destrinchar o evangelho que ele prega e a justiça de Deus, a gente viu isso. E como nós somos, desde o princípio do mundo até hoje, justificados por meio da fé. A gente viu no capítulo 9, 10 e 11, como fica a situação de Israel em relação ao evangelho. Nós vimos no 9, no 10 e no 11. E agora Paulo, no capítulo 12 e 13, como a gente viu 12 semana passada, Paulo vai mostrar mais ou menos como deve ser a conduta do crente, aquele crente que creu e foi justificado pela fé. Essa conduta não o salva, como nós vemos a salvação por meio da fé e não por meio de obras, mas é a conduta esperada daquele que foi justificado por meio da fé de Jesus Cristo. Então a gente viu semana passada no capítulo 12 com Lucas que nós devemos nos dar inteiros a servir a Deus. No versículo 1 ele fala de como nós tenhamos que ser um sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Senhor. Nós também vimos que nós não devemos nos colocar nos moldes desse mundo, por mais que esse mundo tente fazer isso conosco. Vimos também que somos membros de um só corpo, a Igreja de Jesus. Que somos equipados com dons para servir uns aos outros. E principalmente, isso que a gente tem que ter em mente nesses dois capítulos, nós vimos que o amor é a marca do crente. O amor, ele é a conduta do cristão, é a conduta daquele que foi justificado pela graça. Então a gente vai ver hoje no capítulo 13, ele é um capítulo bem legal, ele é bem simples, bem fácil de entendimento, graças a Deus. A gente passou por capítulos muito mais tortuosos. Mas o capítulo 13 ele vai falar de duas coisas principalmente. A primeira é de como o cristão, esse justificado pela fé, ele deve ser obediente às autoridades governamentais. E, novamente, Paulo ele vai voltar a como o amor deve dirigir a nossa vida. Muito principalmente porque o fim das coisas se aproxima. Então a gente vai ver essas duas coisas hoje. Essa obediência que nós devemos às autoridades. E também de como o amor, novamente, ele deve estar na nossa conduta. E aí o argumento de Paulo, a gente vai ver, é porque a gente já está no fim da corrida, tá? Então vamos ao texto. Romanos 13, versículo 1. Romanos 13, 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer ser livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades,
não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Vamos parar aqui, essa é a primeira parte. Paulo, ele mostra para a gente se atentar a algumas coisas aqui. A primeira delas, e muito importante para a gente entender, é justamente no verso 1 do capítulo 13, onde Paulo ele vai falar assim, e está assim na minha Bíblia, pois não há autoridade que não venha de Deus. Não sei como está na tua tradução, mas provavelmente está algo desse sentido. A primeira coisa que a gente tem que se atentar aqui é que é Deus quem institui autoridades governamentais. É isso que Paulo está dizendo para a gente. O ponto aqui que a gente tem que entender, e é justamente a gente viu um pouco sobre isso no capítulo 9, sobre a soberania de Deus, e o ponto de Paulo falando que não há autoridade que não vem de Deus, é justamente dar um princípio para a gente, é que nada pega Deus de surpresa. Nada pode pegar Deus de surpresa. Nada pode fazer Deus como se fosse, aconteceu isso, eu preciso de um plano de emergência, senão algo vai dar muito errado. Não funciona assim com Deus. Deus é, como nós sabemos, eternamente onisciente das coisas que acontecem. Ele sabe de tudo que vai acontecer muito antes que aconteça. Então, Paulo está falando para a gente que toda autoridade estabelecida, e a autoridade aqui nesse contexto justamente é a autoridade civil, governamental, é estabelecida por Deus. E para que ela é estabelecida por Deus? A gente vai ver que essa boa autoridade, a gente vai ver durante todos esses versos do capítulo 13, que Paulo está citando uma autoridade que é boa e justa. E é esse o exemplo que ele vai usar. Ele vai usar que essa autoridade estabelecida por Deus, boa e justa, ela serve justamente para punir aquele que é mal e para proteger aquele que é bom. Então, Deus institui essa boa autoridade justa para que se puna o mal e se proteja aquele que é bom. E aí Paulo ele vai falar que aquele que se coloca contra a rebeldia, contra essa autoridade, se coloca em rebeldia contra Deus, porque é Deus que institui ela. E também Paulo vai falar para a gente que se você não quer temer a autoridade governamental, se você não quer temer o Estado, pratique o bem. Essa autoridade justa não vai fazer nada contra você. Então, Paulo está falando de um Estado, de uma cidade, de uma autoridade governamental, um prefeito, um presidente, por aí vai. Naquela época, nós não tínhamos a democracia como nós temos hoje, mas nós tínhamos autoridades estabelecidas por Roma, principalmente no contexto de Paulo. Essas autoridades boas e justas estabelecidas por Deus, justamente era para a proteção daquele que era bom. Então, a gente vai ver nos versos 2 e 4, portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo, pois os governantes devem ser temidos, a não ser pelos que praticam mal. É justamente esse conceito de o cristão, diante da autoridade, deve obedecê-la, porque ela é instituída por Deus para proteger justamente a sociedade. E tendo uma autoridade justa de nós, o ponto é, você quer ficar longe do problema dessa autoridade, que ela não porte a espada contra você, é só praticar o que é bom. Mas a gente vê isso muito principalmente no nosso país e ao redor do mundo. Nem toda autoridade é justa e boa. E aí o Paulo não vai falar aqui, obviamente, mas como nós devemos nos portar diante de uma autoridade que não é justa e boa? Uma autoridade que preza por preceitos contra aquilo que a gente acredita. E aí a gente vai para a Bíblia. E aí o ponto é, a nossa maior autoridade de fé e prática, qual que é, irmãos? A Bíblia, certo? Amém? Amém. Então a nossa maior autoridade de fé e prática é a Bíblia. Se algum ponto do governo diz algo contrário à palavra, o que a gente faz? Obedece quem? A palavra.
E a gente vê isso em muitos exemplos durante a Bíblia, e eu vou citar 2 deles. Vamos abrir em Êxodo 1:15. Opa, foi mal. Êxodo 1:15. Amém? O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus que se chamavam Sifra e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Aqui a gente tem um exemplo muito claro. O faraó chega às parteiras hebreias que faziam os partos das mulheres do povo hebreu e diz para Sifra e Puá, as 2 parteiras, quando nasce uma criança, você vê, se for menina, você deixa viver. Se for um menino, você mata. E aí a palavra de Deus diz que elas ouviram isso e fizeram o quê? Temeram a Deus. Temeram a Deus e deixaram viver os meninos. É isso que a palavra diz. Então, o que nessa palavra temeram, que está aqui no texto, está dizendo o seguinte para a gente: Sifra e Puá, as 2 parteiras, mesmo recebendo uma ordem do governo, uma ordem do faraó, temeram mais a Deus, porque Deus é maior que o faraó. Se Deus é maior que o faraó, temência é para Deus. Então, a gente vê nesse primeiro exemplo, e vamos ver no segundo também, novamente, se há algo estabelecido pelo governo, pela uma autoridade, que vai contra a palavra de Deus, nós devemos nos ater à palavra de Deus, mesmo que traga punição para a gente. Então, Paulo está falando lá no capítulo 10 de uma autoridade justa e boa, e que a gente deve obediência a essa autoridade, de que nós devemos nos submeter a elas, mas amar que vá contra a palavra de Deus, nós nos atemos à palavra de Deus. Porque a constituição maior do crente é essa palavra. Nós somos retirados do sistema desse mundo quando Deus nos tira do reino das trevas e nos coloca no reino da maravilhosa luz do seu Filho, como diz a palavra, justamente retirados do poder desse século. O ponto aqui que Sifra e Puá entenderam há muito tempo atrás, que devemos entender hoje, é que a nossa nação, a nossa pátria, vem aí, não é essa. Abraão entendeu, vai dizer lá no livro de Hebreus, que ele esperava uma cidade que vinha do céu. Então, Sifra e Puá, as 2 parteiras, entenderam isso dizendo: a minha constituição, quem governa aquilo que eu digo é a palavra de Deus. Se o governo diz algo contrário disso, problema dele. Assim como Sifra e Puá, Daniel, e aí a gente vai abrindo Daniel capítulo 6, versículo 6. Daniel fez a mesma coisa. A mesmíssima coisa. Daniel 6:6 vai dizer assim, e assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordam em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, e não deve ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Os supervisores reais tinham muita inveja de Daniel, porque ele se destacava em tudo que ele fazia. E aí, para pegar Daniel, sabendo que ele orava a Deus todo dia, eles chegam no rei Dário e persuadem ele, influenciam ele a assinar um decreto: não pode orar para ninguém. Não pode orar para nenhum outro Deus. Ponto interessante do versículo 10, justamente como Sifra e Puá, Daniel, ele ouve esse decreto, e a primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Orar.
Então, a gente vê que, novamente, nossa constituição maior é a palavra de Deus. Nada passa por cima dela, nada atropela ela. E aí, como Sifra e Puá, e também como Daniel, nós devemos fazer isso. E, infelizmente, esse tempo vai chegar, se não já chegou para muitas pessoas. Eu ouvi alguém falando, estou ficando doido. Se não chegou para muitas pessoas no Oriente, onde governos e autoridades vão contra aquilo que nós acreditamos. Não só contra, mas perseguem a quem acredita nessa palavra. Nós vemos pelo exemplo da Bíblia e também por tudo aquilo que nós ouvimos no capítulo 12, semana passada, que nós não devemos entrar na forma desse mundo. Se esse mundo é contra a palavra, esse mundo está contra Deus, então é problema dele. Eu vou seguir a palavra. Sifra e Puá e Daniel entenderam isso. E a gente tem muito mais exemplos de como a lei de Deus ela está muito acima da lei dos homens. E de como a lei de Deus, essa palavra é a lei do povo de Deus. É a lei do povo de Deus, e aí a gente volta para o capítulo 13 de Romanos, é sim a lei do povo de Deus, mas se a autoridade é justa e boa, o que a gente deve fazer com ela? Se submeter. E aí o ponto também se há uma lei que não viola nenhum preceito da nossa fé, como por exemplo, não pode estacionar ali, o cristão vai estacionar ali? Não vai. Porque Paulo está dizendo para a gente que a gente deve se submeter a essa autoridade. E aí o ponto pode surgir aqui falando sobre essa autoridade justa e boa, e também sobre isso que a gente falou, de como o mundo ele caminha para esse governo, esse Estado, essas autoridades que vão perseguir a igreja e os cristãos. Em Apocalipse capítulo 13, a gente vai ver uma coisa. E a pergunta que pode surgir na nossa cabeça o contexto de Romanos 13, Paulo está falando de uma autoridade que é boa, que é justa, que trabalha para o seu povo. E aí Paulo fala que essa autoridade é instituída por quem? Por Deus. Por Deus para o bem do seu povo. Então, quando nós vemos uma autoridade que não é justa e boa, ela é instituída por quem? Quem quer tentar responder? Pelo diabo? Por Deus. Mas a pessoa que escolhe isso, fazer uma liderança boa... Se Deus muitas vezes é permissivo em sua atitude. A gente vai ver abre em Apocalipse capítulo 13. É só um exemplo, mas nós vamos ver que... E aí é justamente o primeiro ponto daquilo que eu disse. Nada pega Deus de surpresa. Deus ele não precisa de planos reservas. Não é como se Deus estivesse correndo daqui para cá, desesperado, porque algo está acontecendo de ruim. E também, não é como... quem lembra da corrida maluca? Pegue o pombo, sabe? Não é como se Deus estivesse atrás do diabo, tentando pegar o diabo está fugindo da mão de Deus o tempo todo. Em Apocalipse capítulo 13, o contexto é muito mais complexo do que a gente pode introduzir aqui, mas João ele está falando de uma besta que saía do mar. Essa besta, ela representa principalmente uma autoridade, um sistema governamental. Então, ele está falando de como ela é odiosa, de como ela é blasfêmia, de como Deus olha para ela e vê algo horrível. E aí, no versículo... Deixa eu só achar aqui, irmãos. No versículo 7 do capítulo 13, João vai falar assim, foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Quem deu autoridade para essa besta? Foi Deus. Deus, em seu eterno propósito, pelo motivo dele, por permissão ou por desejo, estabeleceu que essa besta vencesse os santos e blasfemasse e tivesse autoridade sobre toda a língua e nação. Então a pergunta que a gente estava fazendo em Romanos 13. E aí, óbvio, nós vivemos hoje num sistema democrático em que nós elegemos os nossos representantes. E é decisão do povo quem representa o povo, obviamente. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é justamente que
mesmo que um representante horrível seja eleito, mesmo que uma besta saia do mar, Deus continua tranquilo. Não vai pegar Deus de surpresa. Porque Deus, ele é onisciente e onipotente. Eu vou citar, e não eu não vou entrar no mérito de nós decidimos, então, dar permissão a essa autoridade, isso fica para uma outra aula. O que eu quero colocar para vocês, que vocês coloquem na mente, e aí eu vou citar a frase de Lutero. O Martinho Lutero, o reformador, ele dizia uma frase muito interessante. Ele falava que o diabo ele não passa de um cachorro na coleira de Deus. É Deus quem fala onde ele vai. É o limite do diabo age, é Deus quem fala. Porque é Deus quem governa o universo. É Deus que está sentado sobre o trono. Então, não é como na corrida maluca, em que Deus está atrás do diabo tentando consertar as besteiras que ele faz. Mas Deus, por mais que o diabo tenha permissão, o diabo tente pelejar contra os santos, no final os santos vencem, sempre. Então, queria trazer isso para a gente, e aí a gente vai voltar novamente para o capítulo 13. E aí, voltando para o capítulo 13, e falando do versículo 6 e 7, o ponto de Paulo aqui, que deixa na nossa mente, quando ele está falando da conduta do cristão, ele está falando principalmente assim, esses versículos que a gente acabou de ler. O cristão é um bom cidadão. O cristão não pode ser um mau cidadão. Não tem como. Aquele que é justificado pela fé, que foi regenerado pelo Espírito, ele age conforme as leis do Estado. Ele não age contra elas. Então, se a gente vê um cristão, que se diz cristão, regenerado pela palavra de Deus, roubando, faz sentido? Não faz. Se a gente vê um cristão, que se diz cristão, regenerado pela palavra de Deus, fazendo algo que é contra a lei estabelecida, novamente a gente viu que a primeira lei é quem? A Bíblia. Então, se passou pelo filtro da Bíblia, e aí eu usei um exemplo muito, muito tosco, mas não pode parar o carro ali na frente. O cristão deve parar o carro ali na frente? Não deve parar. Porque o Paulo está dizendo para a gente ser submisso a essa autoridade. Assim também, Paulo ele vai falar, no versículos 6 e 7, de que como a gente deve pagar imposto. É zoado isso, né, irmãos? Paulo está falando para a gente que o cristão, ele paga os impostos dele. E aí, olha isso, aí você vai pensar, Paulo não sabe a nossa situação, de como o imposto está alto, de como nós somos taxados o tempo todo. E o ponto é, Roma fazia muito pior com os judeus. Eles tinham impostos muito mais altos. E Paulo está falando que o cristão de Roma, ele deve pagar esse imposto. Ele deve pagar esse imposto. Então, a gente tem que fazer o imposto de renda, a gente tem que pagar. O ponto de Paulo aqui, resumidamente, novamente, nessa primeira parte do capítulo 13, é de como o cristão ele é um bom cidadão, como ele é irrepreensível diante do Estado, porque isso glorifica a Deus. Imagina que você se diz cristão para alguém e você tem problemas com a lei. Entende a falta de congruência? Então, Paulo está falando para a gente de quando essa autoridade é justa e boa, está pela palavra de Deus, nós devemos submissão a ela. Devemos ser bons cidadãos e andar segundo a lei do Estado. Novamente, como Sifra e Puá, no exemplo que a gente viu, e como Daniel, se essa palavra vai contra a palavra de Deus, a gente permanece na palavra de Deus, porque ela é a nossa constituição maior. Amém? E, novamente, o nosso sistema de conduta, o que fala o que a gente deve fazer ou não são constituições terrenas. É a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa regra de prática. A Bíblia é a nossa regra maior de prática. E aí, de novo, eu vou tocar nesse ponto. Eu não sei quando, mas eu tenho certeza que sim. Uma hora, isso que a gente está fazendo vai ser crime. E aí a gente vai obedecer a quem? A palavra de Deus. Uma hora, evangelizar vai ter pena de morte. A gente vai obedecer a quem? A palavra de Deus. Uma hora, acreditar naquilo que a gente acredita, ser servo do Jesus Cristo ressurreto, vai ser considerado crime.
Um dia isso vai acontecer. Está acontecendo no Oriente Médio e vai chegar na gente, irmãos. E aí a gente deve permanecer na palavra de Deus. Por mais que nós sejamos bons cidadãos dessa terra, nós devemos ser bons cidadãos do céu. E seguir nesse caminho. E aí, Paulo ele vai seguir no capítulo 13. No verso 8 ao 10. Ele vai voltar para aquele tópico que ele terminou o capítulo 12, que é sobre o amor. Ele faz uma pausa para falar das autoridades, de como nós devemos ser obedientes a elas, de que ela pune aquele que é mal e ela trabalha para aquele que é bom. E ele vai voltar para falar do amor. E aí, vamos ler o verso 8 ao 10. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois esses mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, de qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Nessa parte do começo do verso 8, Paulo ele vai usar uma forma de falar muito interessante para a gente. Ele começa assim, não devam nada a ninguém. Porque ele usa o ponto de dívida. E aí, um exemplo. Quando a gente está devendo alguém, o banco ou outra pessoa, a gente paga para sempre? Não, a gente paga até a nossa dívida acabar, né? Quando a nossa dívida acaba, a gente não desembolsa mais nada para aquela pessoa, para aquele banco. Paulo está falando para a gente não dever nada a ninguém, a não ser o amor. Paulo está falando o seguinte para a gente. A única coisa que nós devemos e devemos eternamente uns para com os outros é amor. Paulo está falando que não devemos cansar de amar o próximo, cansar de perdoar, cansar de estar ali para aqueles que necessitam. Mesmo que essas pessoas não sejam muito amigáveis a nós, é nosso dever, porque nós devemos amor a elas. Nós devemos amor. Paulo ele vai falar de duas dívidas que nós devemos no capítulo, no livro de Romanos. Paulo vai falar que a gente deve, e ele fala que ele é um devedor disso, nós devemos a pregação do Evangelho, devemos tanto a Deus quanto aos homens, e nós devemos amor aos homens. Todos os homens, amor a eles. Paulo ele vai falar que nós não devemos dever nada a ninguém, a não ser amor uns pelos outros. Então, esse dever é amar a todos insistentemente, sem levar em conta aquilo que nos volta. E aí, a gente lembra do final do capítulo 12. Se a gente não leva em conta aquilo que nos volta, e as pessoas que nos fazem mal? E aí a gente volta lá no final do capítulo 12, como a gente viu com Lucas, mas a gente vai ler rapidinho. No versículo 19, Paulo ele fala assim, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário do quê? Ao contrário de buscar a vingança. Paulo vai falar assim, a palavra de Deus nos diz, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Paulo está falando o seguinte, nós devemos amor a todos os homens instantemente. Se eles são nossos inimigos, a parte de vingança, a parte de ira é com Deus, não é com a gente. Nós não devemos ira para as pessoas, a gente deve o quê? Amor. E aí, ao contrário, a parte de ira é com Deus, a parte de vingança é com Deus. Qual é a nossa parte? Da comida, da bebida. Está ali sobre a necessidade. Então, se alguém um dia te fez muito mal, e essa pessoa volta-se a você com necessidade, qual é o seu dever? Ajudar. Amar. Porque essa é a marca do cristão. É isso que Paulo está falando aqui. Paulo está falando no capítulo 12, no 13, que aquele regenerado pelo Espírito, aquele que creu em Jesus Cristo verdadeiramente, aquele que foi salvo pela graça de Deus, ele ama. Ele ama. Até os inimigos ele ama. E aí, e isso que nós devemos buscar insistentemente, amar uns aos outros,
amar o seu irmão do lado, amar o seu vizinho do lado da rua, amar a pessoa do seu trabalho, amar o cara da vendinha, amor. E aí, o ponto é, se ele fazer algo contra mim, o que eu faço? Deixa com Deus. Você deve amor, não ira. Deus é a vingança, Deus vai retribuir cada um conforme a sua atitude. E por que nós amamos? Porque devemos prover ao nosso inimigo, porque, novamente, nós temos uma dívida de amor para uns com os outros. Amar uns aos outros. E aí, o texto ele vai continuar. No fim do verso 8, Paulo ele vai falar assim, que, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. E aí a gente vê, ao longo do capítulo 8, do livro de Romanos, quando Paulo vai falar com os judeus, ele coloca justamente em xeque essa lei. No capítulo 6 também ele vai falar que nós somos libertos do poder da lei do pecado e nós nascemos para o Espírito. E aí o interessante, e aí Paulo ele falou isso também no capítulo 8, que aquele que é crente, aquele que é cristão, ele erra, obviamente, mas aqui no verso 8 do capítulo 13, Paulo fala que o que ama, ele cumpre a lei. Aquele que ama, ele cumpre os decretos de Deus. Por que ele cumpre? Porque os mandamentos da Torá, da lei mosaica, voltados a outra pessoa, e aí Paulo enumera no versículo 9, não adulterarás, não matarás, não furtarás e não cobiçarás, ou qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito, ame o seu próximo como a si mesmo. Foi isso que o nosso Senhor Jesus falou, que dos 2 maiores mandamentos daqueles que resumem toda a lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Porque o amor cumpre a lei. E aí, o argumento é de Paulo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Se a lei fala que nós não devemos praticar o mal contra o próximo, não cobiçar, não adulterar, não matar, o amor faz esse tipo de coisa? Esse é o argumento de Paulo. Quem ama, mata. Quem ama, adultera. Quem ama, cobiça. Quem ama, rouba. Então, o amor é o cumprimento da lei. O amor ao próximo cumpre a lei. E aí, eu sou crente. Eu aprendi aqui, a gente aprendeu aqui em Romanos, que o pecado ganha poder na lei. Lembra disso? Que a lei de Deus é justa, perfeita, só que o nosso pecado olha para a lei e faz com que a gente peque contra ela. E aí Paulo está falando agora que a gente cumpre a lei. O ponto de tudo isso é depois do capítulo 8 de Romanos. Depois do capítulo 8 de Romanos, Paulo fala que nós não vivemos mais segundo a lei, nós vivemos agora pelo Espírito. E aquele que vive pelo Espírito, diante do amor, não vive por performance. Nossa performance, ou seja, aquilo que a gente faz, de bom ou de ruim, não assusta a Deus. Se Deus não assusta, se Deus não é pego de surpresa, nem por uma autoridade estabelecida de ruim, quando a gente faz alguma coisa boa, Deus se surpreende, fala, nossa, aquele cara ali, realmente, Deus fica tipo, não, porque como Deus nos ama, como nós somos justificados, não é baseado naquilo que nós fazemos, é baseado naquilo no quê? No que é baseado a nossa salvação? Na nossa fé. Nós cremos em Jesus Cristo. Nós baseamos aquilo que vai nos justificar diante de Deus naquele grande dia, no Filho de Deus. Paulo está falando aqui que todo aquele que é crente, todo aquele que é justificado, ele não ama e não cumpre a lei para ser salvo. Ele faz isso porque ele é salvo. O salvo faz isso. Então, porque, novamente, irmãos, como Israel caiu nessa armadilha, a gente pode cair. Basear a nossa relação com Deus, basear a nossa salvação, nossa justificação, por meio daquilo que a gente faz. É isso que Israel tem como tônica. É isso que Israel tem em mente. Se eu sacrificar, eu vou ser salvo. Se eu for para o templo, eu vou ser salvo. Se eu fizer aquilo, isso e aquilo, eu vou ser salvo. E aquele povo que não faz, esse aí se perdeu. A gente pode cair nisso. A gente pode cair nessa armadilha de achar que liturgia e ritual salvam. A liturgia é ruim? Não é ruim a liturgia. Vir para a igreja é ruim?
Não é ruim. Orar é ruim. Ajudar o próximo é ruim. Fazer alguma coisa para Deus e para o seu irmão é ruim. Mas se você acha que isso vai te salvar, a gente vai ter uma surpresa muito grande no final dos dias. Paulo está falando que o amor é o cumprimento da lei, não porque cumprir a lei salva, mas porque o salvo que ama, cumpre a lei. É sempre bom a gente ter isso em mente. E aí, por que a gente deve amar? E aí, o ponto do amor, e aí é muito importante isso para a gente, a Bíblia, ela não deixa a gente com escapatória. É muito engraçado isso. Ela não dá margem para que a gente ache um jeitinho. O brasileiro é especialista nisso, né, de achar um jeitinho para fazer alguma coisa. A Bíblia ela não deixa essa margem. Você fala assim, mas eu faço as coisas pelo meu próximo, eu não faço nada de ruim, pelas minhas ações, eu não prejudico ninguém. Mas a pergunta é, você ama com sinceridade as pessoas? Por que isso? Quando Paulo começa a falar de amor, lá no versículo 9 do capítulo 12, como a gente viu semana passada, Paulo ele começa assim, o amor deve ser sincero. Ponto final. O amor deve ser sincero. Então, amar as pessoas, amar o nosso próximo, seja ele um irmão em Cristo ou não, ele deve ser feito com sinceridade. E a gente viu que agradar a Deus, servi-lo, não é feito porque nós nos chegamos com obrigatoriedade diante de Deus, mas por espontaneidade, porque nós queremos. O amor é dessa forma. Nós devemos querer amar uns aos outros. E a gente deve buscar isso até o final das nossas vidas. E aí Paulo, no verso 11, ele vai falar que a gente deve fazer essas coisas, e ele fala assim, façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Paulo ele vai falar que a gente deve amar uns aos outros. Nós devemos amar uns aos outros. Nós devemos fazer aquilo que é bom ao outro. E sempre ter um coração perdoador e amor um pelo outro. E o argumento de Paulo é, por que a gente deve fazer isso? Porque o mundo está acabando. Porque a nossa salvação está tão próxima. Falta tão pouco. Paulo fala que chegou a hora de despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Paulo está falando assim para os romanos e também para a gente hoje. Nós devemos amar, e o amor é o cumprimento da lei, porque cada vez mais que se chega o fim dos tempos, nós temos essa esperança de que nós seremos salvos da ira. E aí, no verso 12, Paulo vai falar, a noite está quase acabando, o dia logo vem, portanto deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Paulo, ele usa esse exemplo, o texto está usando um exemplo para a gente, de que nós devemos amar, porque Cristo logo vem e a nossa salvação está próxima. De que nós devemos nos revestir dessa armadura de luz que a palavra nos dá. E aí, mais para frente, nesse mesmo capítulo, a gente vai ler nos outros versos, Paulo ele vai falar novamente da gente se revestir de Jesus Cristo. Lembra de Romanos 5, da natureza de Adão e da natureza de Cristo, de como nós devemos continuamente nos despir, retirar a velha natureza e nos vestir da nova. Paulo está falando que quem ama, quem se reveste da nova natureza, quem se reveste dessa armadura de luz, ainda mais que o dia se aproxima, ele ama. Ele está disposto a amar as pessoas. Ele está disposto a dar amor, mesmo que seja inimigo, e que volte qualquer coisa contra a gente. Então, no verso 11 e no 12, façam isso compreendendo o tempo que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando. O dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Verso 13. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em moralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário,
Revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Paulo está falando aqui no verso 13 de que a gente deve agir, se comportar como aquele que age à luz do dia. Muito provavelmente Paulo está fazendo referência, ele tem em mente, de que quando nós éramos inimigos de Deus, nós vivemos um reino de trevas, nós não enxergávamos aquilo que fazíamos. Nós não sabíamos da gravidade do nosso pecado. Quando Cristo nos salva, Ele nos coloca no reino da luz dEle. E no reino da luz, agora nós vemos, nós enxergamos. Enxergamos a gravidade do pecado. Enxergamos o quanto nossas ações podem ferir tanto a Deus, ofender a Deus, quanto ofender os outros. Paulo está falando, ajam, tomem ação de como alguém que enxerga, de como alguém que sabe o que está fazendo, de como alguém à luz do dia enxerga. E aí, ele vai citar diversas ações de quem não enxerga, quem está nas trevas faz. Ele fala, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Então, aquele que não enxerga, aquele que não vê a luz do dia, aquele que não está no reino maravilhoso de Jesus Cristo, Filho de Deus, ele faz essas coisas. Quem enxerga, quem vê a gravidade do pecado, quem enxerga, quem vê o quão o pecado é danoso a você, ao coração de Deus, ao coração do próximo, não cumpre essas coisas. E aí Paulo está falando, está chegando um momento em que tudo vai acabar. Está chegando um momento em que Cristo voltará das nuvens e encontrará o seu povo. Por causa disso, nós devemos nos revestir de Jesus Cristo, cada dia mais. A nossa oração, quando a gente coloca o joelho no chão, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pedir para que Deus nos revista do Filho dele. Nos dê ações de pessoas que vivem na luz, que amam, que são obedientes às autoridades, como a gente viu na parte anterior do capítulo 13. Porque isso, ao contrário de tudo isso que ele citou, a imoralidade sexual, a bebedeira, a orgia, a desavença, a inveja, ao contrário de tudo isso, a gente deve se revestir de Jesus Cristo, da nova criatura que foi proposta na gente. E aí Paulo ele termina falando que para a gente não ficar premeditando de como satisfazer o desejo da carne. E aí a carne, nosso velho homem, Lutero também dizia que no batismo ele foi matar o velho homem, mas ele percebeu que ele sabe nadar, ele não morreu. E aí ainda a gente tem nossa carne muitas vezes ainda clama para a gente para fazer aquilo que é mal. Isso é normal de todos os crentes. Nós temos ainda, por mais que nós somos sim libertos do pecado, nós não estamos mais no senhorio do pecado, nós não somos mais escravos dele. Muitas vezes, todos os dias, nós temos algo dentro de nós que quer satisfazer o desejo da nossa carne. E aí o cristão, o crente que creu em Jesus Cristo, que foi regenerado pela palavra, ele se reveste de Jesus Cristo. De novo, e aí a gente viu isso nos capítulos anteriores, Paulo termina um capítulo falando de quem? Qual é o nome que está aí? Jesus Cristo. Paulo anteriormente, no capítulo 5, no capítulo 4, no capítulo 6, ele termina falando de toda a argumentação dele. Ele fala, graças a Jesus Cristo nosso Senhor. Um parênteses, a gente, todos os cristãos, eventualmente, e nós não devemos perder isso de vista, tudo isso, irmãos, toda essa história, toda a Bíblia, cada palavra dela, cada letra, cada livro, é sobre Jesus Cristo, Filho de Deus. Paulo, ele eleva essa confiança em crer em Jesus a um nível muito maior. E não maior em obras, eu digo, quem crê mais, sabe? Ele está dizendo que tudo que nós fazemos, nós nos movemos, aonde nós vamos, tudo aquilo que nós fazemos diante de Deus é por meio de Cristo. Se não for por meio de Cristo, não é aceito. Paulo está falando aqui de conduta. Paulo está falando aqui, como a gente viu em Tiago, e se a gente lê
o capítulo 12 de Romanos, que a gente viu semana passada, é quase parecido com o que a gente viu em Tiago na primeira aula. Paulo ele vai citando várias formas como se fossem provérbios. Lembra do livro de Provérbios? Que tem vários assuntos, e o sábio vai citando. Paulo ele vai citando no capítulo 12. Essa parte do capítulo 12 e 13 é sobre conduta, é sobre fazer. Não é sobre mais crer, não é sobre teologia profunda, é sobre conduta. Essa conduta a gente deve a quem? É graças a quem? Paulo está falando. Jesus Cristo. É Ele. Se um dia tiver dúvida na sua cabeça do porquê eu devo fazer isso, ou de onde vem a força, a graça e todo o amor que nós necessitamos para agir nessa conduta, ela não vem de nós. Ela vem do Filho de Deus, que está à direita do Pai, intercedendo pela gente continuamente. Paulo, de novo, termina um capítulo falando sobre Jesus Cristo. E aí, ele, e eu termino aqui, para a gente ver o resuminho, ele é o resumo de todas as coisas, irmãos. Ele é a maior coisa que a gente pode ter aos olhos. Ele é a melhor coisa que Deus já nos deu. Nada que Deus vai nos dar, que é bom, vai chegar aos pés de Jesus Cristo, Filho de Deus. Porque para Ele, por meio dEle e por Ele são todas as coisas. Ele estava no início quando as coisas foram criadas. Foi por meio dEle que tudo foi criado. Em Colossenses vai dizer que foi por causa dEle que tudo foi criado. Deus fez um mundo para o seu Filho. E Ele vai estar no final. É Jesus Cristo. Então, Paulo termina o capítulo 13 nesse modo de conduta do cristão, exemplificando que nós devemos, e resumindo, se revestir de Jesus cada dia mais. Ler a palavra de Deus, orar, jejuar e nos revestir de Jesus Cristo, dia após dia. Então hoje a gente viu o que, irmãos? Nesse capítulo 13 de Romanos. A gente viu como nós devemos ser obedientes às autoridades. Nós vimos que como o amor é nosso dever diante de todos, como devemos nos revestir de Jesus Cristo, e como a gente deve fazer tudo isso, lembrando que o dia se aproxima e a nossa salvação está muito próxima. Falta muito pouco. Amém? Capítulo 13 de Romanos é muito legal. Novamente, essa parte de Romanos, do capítulo 12 e 13, Paulo está falando muito sobre conduta do crente, de como ele se porta. E a gente viu nessas duas aulas que a maior marca e a maior conduta é amar. A gente tem que amar. Esse é o nosso poder contra o mundo das trevas. É o amor. Mesmo que isso volte contra coisas ruins contra a gente, nós não devemos temer e sim obedecer a Deus. Amém? Se tiverem alguma dúvida, quiserem falar alguma coisa, quiserem conversar. Hoje eu consegui acabar mais cedo, aí o pastor não briga com a gente. Bom dia novamente. Abner, no caso aí do versículo 4, só para esclarecer uma coisa, se possível. É claro que aqui o livro de Romanos, ele é como se fosse dois mundos divididos, né? Material e espiritual. Como o crente deve se portar. Nesse capítulo 4, nesse versículo 4, é uma referência à pena de morte, né? Não necessariamente. Não necessariamente. A espada aqui pode ser pela severidade da punição. Serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. E aí, anteriormente, pois é serva de Deus para o bem, mas se praticar o mal, tenha, pois ela porta a espada sem motivo. Não necessariamente, eu acho que Paulo está falando aqui sobre punição em geral, não só sobre pena de morte. Sim, como qualquer outra punição. Comum, assim como açoite, assim como prisão. Então Paulo está falando de punição do Estado para com o povo. Sim, assim como prisão, assim como açoite.
necessariamente punir alguém com a morte, mas ele tem essa autoridade. Entendi, essa parte eu entendi. Mas dentro desse atributo existia a pena de morte que também era aceita. Podia ser Pela autoridade. Aí você dizer assim, que seria o ápice. Então, não, mas está dentro, a mesma coisa, está dentro. Então, assim, se no caso Faraó ou quem fosse, no caso, que fosse a cabeça de um ministério, ele poderia decretar a morte. Sim. Ele poderia decretar a morte, não quer dizer que Deus aprovaria isso, mas ele é o detentor da autoridade. Está dentro. Sim, o ponto de punição está dentro. O versículo não está dizendo que quem não pratica a pena de morte está errado. Sim? Com certeza. Com certeza. Sim, mas o ponto é... A pena de morte, hoje em dia, muito principalmente, é algo de legislação de cada país, né? Exatamente. Então, e aí lembrando que o contexto de Paulo aqui é de uma autoridade justa e boa. Então, se a autoridade justa e boa, ela vê que aquele cidadão, pelo delito dele, merece pena de morte, merece pena de morte. O ponto é que não é como se é só pena de morte ou se a punição é somente isso. Com certeza. Assim como também a autoridade má é incumbida de pena de morte. Todos os apóstolos, menos João, foram mortos segundo pena. Crucificados, jogados em óleo. Então, Paulo não está falando de uma realidade de constituição de Deus, mas sim dos homens. A punição... Sim. Mas é isso aí. Paz, irmãos, bom dia, Deus abençoe. Então, eu queria perguntar, quer dizer, é uma coisa que o esclarecimento melhor, pastor ou o Abner, aqui no Apocalipse 13:7, né, que fala, foi permitido à besta guerrear contra o povo santo e vencê-lo. Eu vou parar por aqui. Então, como assim? Deus deu permissão para o diabo vencer, é o sistema do mundo, né? Não é o diabo aqui, é o sistema do mundo. A besta é o sistema do mundo, né? Nos vencer, ele deu permissão para isso. Estranho, não é estranho? Não muito, irmã. A gente tem uma visão de que perder e vencer são coisas desse mundo. Por exemplo, se a gente tomar como exemplo os apóstolos, eles com certeza, se nós tivermos uma visão desse mundo, foram vencidos pelo sistema. Morreram. Paulo foi decapitado. Pedro foi crucificado de ponta cabeça. João foi jogado como se fosse um barril de óleo fervente. Jogaram ele lá, ele não morreu, tiraram ele e prenderam ele para sempre. Esse cara não morre, então vamos prender ele. Então, o que João está dizendo em Apocalipse é que esse sistema foi lhe dado autoridade para guerrear e vencer nesse mundo. Nós podemos ser vencidos nesse mundo. Agora, na vida eterna, ninguém nos vence. Por quê? É Cristo quem nos garante. Quem vai vencer Cristo? Dá para vencer Cristo, pastor? Não dá. Não dá. Pode falar. Aí entra um ponto importante, onde cai por terra a teoria da prosperidade e do triunfalismo, onde fala que a igreja vai vencendo e vai vencendo até o fim. O livro de Apocalipse diz que quando chegar nessa época específica, mas a gente vê também no todo o contexto bíblico, sempre teve pessoas que morreram por causa de Cristo. Isso daí, e tanto é que a próprio João ele exalta, né, aqueles que sofreram as dores de Cristo. O que é dores de Cristo? Tanto é que João ele se coloca como conservo de Jesus nas suas dores. Jesus, a trajetória dele foi até a morte de cruz. Quando ele ressuscita, ele se torna Jesus o Cristo. Então, quando o João diz que ele é o conservo dele
nas dores de Jesus, ele está falando de tudo aquilo que ele sofreu. E no tempo específico, o livro de Apocalipse diz que, nesse tempo que surgiu o sistema mundial, os santos vão ser combatidos até o ponto de morte. Por isso que Jesus ele orienta lá em Mateus 24, até os judeus, que quando verem a profanação do templo, que eles fujam da cidade, vão para outro lugar, não voltam para pegar a capa, vão para os montes. Então a orientação de Jesus é ter essa sabedoria no tempo certo, porque às vezes você vê pessoas, não, vamos bater no peito e combater isso. Jesus está orientando que nesse tempo, né, você não vai negar a fé, mas se você for prudente, você não vai ir lá bater de frente, você vai morrer. É mais ou menos isso que ele está dizendo. É isso mesmo. O contexto de vencer aqui, ele também cita peleja, é justamente perseguir. Haverá um momento, esse momento já se iniciou desde os apóstolos, e crescentemente, até o dia em que iniciar-se, por fim, quando Deus vai falar, vamos começar o fim do mundo aí, a perseguição contra os crentes e a Bíblia, ela vai ser até o fim dos dias. A gente viu, não sei se vocês viram, a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, que fizeram uma reencenação do grande quadro, A Última Ceia. Para mim, irmãos, essas coisas nos provam, essa crescente que a gente vê cada vez mais no Estado, na autoridade, nos provam de como essa Bíblia está correta. Porque a gente estava quieto, não estava? Por que foram mexer com a gente na abertura dos Jogos Olímpicos, sabe? Então, a peleja aqui, que Deus dá autoridade para que isso aconteça, Deus permite que isso aconteça, é justamente a perseguição. É justamente a perseguição. Não sei se tem alguém está mais com... Bom dia, paz seja com todos. Então, igual você falou, Abner, que a gente não surpreende a Deus. O Abner foi um bom filho. Mas a palavra de Deus diz que nós temos não entristecer o Espírito de Deus e agradar a Deus. Mas não é o nosso modo de viver e de agir? Com certeza. O meu ponto foi que, e falando bem esdrúxulamente, bem direta, Deus não vai colocar uma estrelinha no nosso peito porque a gente foi bom. Entendeu? E aí, como a gente viu, é conduta do crente agir bem. Deus espera que os filhos dele façam isso. Amem, andem na luz, se retirem desses ambientes que Paulo disse, da desavença, da orgia, da bebedeira, da imoralidade sexual. Nós devemos agir bem, é dever do crente. E aí a gente volta no ponto de Tiago. A gente fala que crê, mas a gente mostra que crê. Tiago vai falar que a fé sem obras, ela é o quê? Ela é morta. Então, falar que crê, de novo, eu gosto muito dessa expressão, até papagaio fala. Se a gente treinar o papagaio para falar, eu sou de Cristo, ele vai falar, eu sou de Cristo. Agora, o papagaio vai ser salvo porque falou que eu sou de Cristo? Não vai. Então, o que eu quis dizer é que nós não temos como garantir mais preferência diante de Deus com nossas ações. Não temos como ganhar mais amor, não temos como ganhar mais graça. Deus não vai recompensar cada vez mais que a gente seja bom, é isso que eu quis dizer. Nós temos tudo nas nossas mãos. Deus deu o Filho dele para a gente. Ainda quando éramos inimigos, essa é a maior loucura do Evangelho. Quando a gente era inimigo de Deus, Deus deu o maior presente que a gente podia receber. Que é o próprio Filho, Ele encarnado. O que eu quis dizer foi justamente isso, que assim como nenhuma autoridade pega Deus de surpresa, a gente também não. E Deus, Ele, obviamente, nós vemos durante a palavra toda que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Mas o que eu quis dizer é que não temos como angariar, ou seja, receber mais amor, receber mais graça pelo que a gente faz. É impossível. Então, aí, como foi citado também, que a gente tem que amar, né, aquele que nos maltrata, né, aquele que nos entristece, e não com fingimento. A nossa natureza humana, né, sempre pende
para aquele que fazer o mal, a gente retribuir com mal. Mas, assim, graças a Deus, o que a gente tem aprendido no altar, né, a palavra de Deus, que quando vir esse sentimento, que a gente tem que fazer, dobrar diante do Senhor e falar, Senhor, eu não quero sentir isso. E Deus é tão maravilhoso que Ele coloca o amor em nossos corações para a gente amar aquele que nos maltrata. E então, isso é um ponto que a gente tem aprendido no altar isso, e tem isso visto ao meu viver isso, porque muitas vezes eu sou muito entristecida com o ser humano e a minha vontade carnal, quer dar o dom, quer contribuir o mesmo que ele faça, né? Quer fazer o mal, mas graças a Deus eu aprendi isso, que você dobra o joelho e fala, Senhor, a minha natureza humana quer isso, mas a tua palavra diz que não, e o Senhor bota isso no nosso coração, e nós podemos amar, né, com fidelidade aquele que nos maltrata. Exatamente. Amém. Mais alguém? Alguém mais? O irmão Cláudio, ele quer... Ixi, cadê o Lucas? É que a semana passada ficou em cima da hora, eu não quis colocar isso em questão. É que foi falado no capítulo 12 de Romanos sobre vontade de Deus, né? E muitas vezes as pessoas entendem a vontade de Deus como pedido e ação, e recebimento. Eu vou pedir, se for da vontade de Deus vai, se não for não vai. Mas, pelo que eu entendi sobre Romanos 12, a vontade de Deus aqui, ela tá aplicada no caso sobre ao viver, ou seja, é da vontade de Deus que o cristão viva de acordo com os preceitos do Espírito Santo. E muitas vezes o próprio cristão corre dessa vontade de Deus. Ele prefere aplicar a vontade de Deus como uma ação esperada por Deus, se eu mereço ou não, do que dizer assim, não, é da vontade de Deus que eu faça as coisas de acordo com o Espírito Santo. Seria isso, no caso? É nessa linha. Quando a gente lê isso, de que para que a gente viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a gente pode passar pela nossa cabeça algo meio místico, assim, tipo, Deus tem uma vontade no coração dele, não revelada, que nós vamos viver essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí, o sentido é quase esse. Paulo está falando que a vontade de Deus é essa. Essa é a vontade de Deus. Está expressa, escrita, revelada, traduzida em alemão, em inglês, em várias línguas. Essa que é a vontade de Deus. A gente deve renovar a nossa mente cada dia nessa palavra para viver ela, para viver essa conduta. E é justamente isso que a gente estava falando. Não é uma ação de eu faço, Deus me dá, eu vou fazer para Deus me dar, a gente faz porque a gente recebeu. Cristo nos deu, ele deu o Filho dele, eu vou de novo citar isso. Nós éramos inimigos dele, e ele deu o melhor que ele tinha. Então a gente faz tudo isso aqui, a gente experimenta a boa, perfeita e agradável de Deus quando a gente age em conduta dessa palavra. Quando a gente ama nosso inimigo, quando a gente dá a mão a quem só nos dá tapa, quando a gente, muitas vezes, nós somos perseguidos, e quando a gente falou nesse contexto, pelo mundo continuarmos pregando o Evangelho. Essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É agir segundo a palavra dele. Essa é a agradável vontade de Deus. É exatamente nessa linha. Nunca fazer por receber, fazer porque eu recebi. Novamente, ele nos deu o Filho dele. E a gente não precisa de mais nada na face da terra. Exatamente. A Bíblia ela não trata a oração, o jejum e toda a interação com Deus como barganha. Eu faço para que Deus me dê. Exato, e aí como a gente viu no final do capítulo 13, para a gente não planejar esse intento da carne em satisfazer ela, a gente tem uma voz interior que quer satisfazer o nosso desejo, que quer se vingar. Aquele cara fez mal para mim, vou atropelar ele com o meu carro. Que quando uma pessoa fala mal ou é grosseira comigo, eu nunca mais vou falar com essa pessoa. Mas aí a palavra de Deus, a perfeita e boa agradável vontade de Deus é outra. Ama esse cara.
Não atropela ele não. Dá de comer a ele. Dá uma água, ele precisa. Quando ele se voltar a você necessitando de alguma coisa, seu dever é o quê? Dar. Essa é a conduta do cristão. Paulo ele vai falar isso no contexto do 12 e do 13, de como o cristão age amando. Amor. Ah, mas ele fez uma coisa contra mim. Deixa com Deus isso. Deus cobra de você o quê? Ama. Dá de comer, dá de beber. É exatamente isso. E aí, novamente, a gente pode pensar nessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus como algo místico, tá? Escondido no coração de Deus. Se eu viver a palavra, ele vai revelar para mim. Está aqui, ó. Está revelada, escrita. A tinta, no celular, está aqui. E aí, de novo, vou bater nesse ponto, para terminar, senão o pastor vai brigar comigo mais ainda. Toda a ação que nós fazemos para com Deus é por amor e agradecimento. Sempre por isso. Ele deu muito mais do que a gente merecia. A gente tem um templo, a gente tem casa, a gente tem família. Muito mais porque nossa casa pode ser perfeita? Não é. Nossa família é perfeita? Não é. Nosso templo é perfeito? Não é. A gente merecia muito menos que isso. A gente merecia estar no chão pisado por Deus. Mas Deus, ao contrário, Ele não é igual a gente. Ele amou. E Ele se encarnou em alguém, em Jesus Cristo, Filho de Deus, e se crucificou para que a gente tivesse isso. A boa e a perfeita e agradável vontade de Deus na mão e no coração. Então, toda a ação do crente ela é baseada em agradecimento a Deus. Sempre. Amém? Vamos orar para a gente ter um culto abençoado. Senhor Jesus, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado pela comunhão entre os seus santos. Nós te agradecemos, Senhor, pelo tempo proposto, te agradecemos, Senhor, por hoje nós estarmos vivos aqui. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude na nossa conduta para com os outros. Que o Senhor dê cada vez mais amor em nosso coração. Amor, Senhor, proveniente de você. Amor proveniente do seu Filho Jesus Cristo. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude dia após dia, hora após hora, mês após mês, ano após ano. Que nós nos revistamos do seu Filho. Cada vez mais retiremos, Senhor, nossa vontade, nosso desejo, nossas ações, nosso pensamento. E venhamos revestir do Filho de Deus. Pedimos, Senhor, abençoe o nosso culto. Pedimos, Senhor, que o Senhor ouça, Senhor, nossas súplicas e ações de graças. Ouça o nosso louvor, Senhor. Faça-se presente. Em nome do seu Santo Filho nós oramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe, irmãos.